Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Você já me conhece, Cacau Sotero. Você também já conhece a Anaídes, né? Essa excelente intérprete, fazendo aí como todas as outras, um excelente trabalho para os nossos chuchus que não nos ouvem, mas acompanham as nossas aulas aqui na TV Educação e ainda na plataforma Gonçalves Dias. Gente, esse discurso que a gente faz, né, no dia a dia é muito interessante porque nós envolvemos todos os elementos de uma oração, né? Quem fala, o eu, com quem se fala, o tu, o você, dependendo aí de como você se comunica. E nós temos que entender que nesse processo, nesse discurso, nós trabalhamos com orações, né? Termos da oração. Nós já vimos os termos essenciais, hoje nós vamos ver os integrantes, tá bom? Os essenciais nós já sabemos. Vamos rever? Sujeito e predicado. Vimos que sujeito e predicado são termos essenciais, não podem faltar, muito embora exista a oração sem sujeito. Mas, nesse caso, ela é uma oração sem sujeito porque os verbos são impessoais, são verbos que não lidam com nenhuma pessoa do discurso, nem com a primeira, nem com a segunda, nem com a terceira pessoa, tá certo? Bom, o que são termos integrantes? Por que eles têm esse nome? Porque eles compõem a oração integrando, tá? Fazendo essa integração do sentido entre verbos e substantivos presente nesta oração, tá? Na oração que se estuda. Já sabemos que as palavras assumem uma função sintática dentro de uma oração. Por exemplo, o sujeito pode ser representado pelo nome, pelo substantivo ou pelo pronome. O verbo é sempre verbo, né? O verbo vai ser o núcleo do predicado verbal, a gente já viu isso aí. Agora, o complemento do verbo pode ser por um substantivo. Quando eu falo de predicado nominal, eu tenho um atributo que pode ser representado por um nome, por um substantivo, por um adjetivo ou uma palavra correspondente, né? Então, quando você estuda, analisa sintaticamente, você está vendo a função de cada palavra dentro do texto. Eu gosto de dizer que as 10 classes de palavras, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, conjunção, preposição, interjeição, artigo e numeral, são como personagens. Se apresentam na oração fazendo papéis distintos. Então, um sujeito pode ser representado por um substantivo, mas o substantivo também pode ser um predicativo do sujeito, pode ser um complemento verbal, dependendo da situação. Por isso que eu sempre falo de contexto. Eu sei que para eu ter um período, eu preciso que as orações estejam se relacionando. E para que isso aconteça, os termos integrantes dentro das orações fazem esse excelente papel, tá bom? Bom, eles vêm, né, no caso aqui, eles são chamados também de termos complementares. O que é complementar? Eu trouxe até aqui um conceito. É acrescentar. É adicionar o elemento que falta a alguma coisa. O que é um complemento? É algo que não está, aliás, não é não que não está, é algo necessário, é algo importante. Não é essencial como sujeito e predicado, mas é importante também para que a integração do substantivo com o verbo se dê de forma satisfatória, atendendo a quê? Atendendo a nossa necessidade comunicativa. Quando eu digo atendendo a alguma coisa, eu já complemento, tá certo? Então, termos integrantes é isso. Quando eu digo termos integrantes, eu estou falando assim do assunto, tá? Não vão dizer que a Cacau não concordou. Termos integrantes são isso. Não, é isso, é o assunto a ser trabalhado. Então, você já sabe o que é complementar. Então, se o verbo precisa de complemento, aquilo que vai chegar para o verbo é uma
é um termo complementar do verbo, que tem um nome específico. Até aqui tudo bem? Então, nós já vimos sujeito e predicado, já vimos os tipos de sujeito, os tipos de predicado, né? Os tipos. Vimos também a transitividade verbal, que é muito importante para que a gente entenda esse assunto. Vamos rever? Transitividade verbal, eu falei de trânsito, de movimento, que há uma necessidade de alguns verbos precisarem de algumas palavras para que o seu sentido seja completo, seja entendido, né? O sentido se faça ali presente no contexto oracional. Como, por exemplo, gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Amar. Quem ama, ama algo ou alguém. Esse é algo, né? Alguma coisa. Deixa eu pensar. Olha só. Eu pensar. Quem pensa, pensa em alguma coisa. Eu estou tentando pensar num exemplo. Né? Exemplo de verbos transitivos. Perguntar. Quem pergunta, pergunta algo. Agora, gente, eu não falei dos verbos transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Acabei esquecendo, mas eu vou falar agora, né? Na aula passada, eu não citei. Existem verbos que vão precisar de dois complementos. Por exemplo, o verbo pedir. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Eu posso pedir um emprego ao Léo, que está aqui à minha frente. Ele é dono de uma grande empresa. Então, de repente, aí eu não me saí. Ele fez assim, ó, amém. Tá? Eu estou profetizando aqui para ele. Então, ele é uma grande empresa, ele está sendo modesto. Uma grande empresa, assim, trabalha com filmagem. Pois é. Então, eu posso pedir algo a alguém. Assim também quem entrega algo a alguém, envia algo a alguém, dá algo a alguém. O verbo dar, tá bom? Então, são verbos que vão precisar de complementos, que nós chamamos de esse algo que falta aqui, tá bom? Termos integrantes da oração são termos que compõem a oração, como eu já disse, integrando o sentido do verbo e dos substantivos. Então, as orações sempre vão ter um substantivo, sempre vai ter um verbo, e essa integração aí é feita pelos termos integrantes. Gente, se o nome é termo integrante, é claro que ele faz uma integração, né? Vai juntar, né? Uma coisa bem óbvia. De novo, conceito. Então, vamos lá. De acordo com a gramática, aí, gente, a gente tem que prestar atenção numa coisa. As aulas de língua portuguesa, os assuntos que nós estudamos aqui, eles seguem um padrão da gramática normativa. Nós temos uma gramática que nos direciona, que faz com que nós estudemos, construímos os nossos textos, né, na nossa produção textual, alinhando tudo aquilo que a gente estuda nas aulas de língua portuguesa. Você assiste comigo, né? Assiste comigo, ali o gaguejando, e assiste também com a professora Conceição, né, a Ceissa. Então, olha só, nós temos os termos essenciais da oração, que nós já estudamos, sujeito e predicado da oração. Vimos que o sujeito pode ser simples, pode ser composto, pode ser oculto, que também pode ser chamado de simples, desinencial ou elíptico, porque ele não está presente na oração, mas ele é identificado pela desinência verbal. O sujeito indeterminado, que tem dois casos para ser classificado assim, verbo na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular mais o si. Temos as orações sem sujeito, que são apresentadas por verbos impessoais. Aí nós temos os termos integrantes, que é o que nós estamos estudando agora. Eles integram e complementam o sentido da oração, que é o que a gente está estudando agora na aula. E temos ainda os termos acessórios, que vão delimitar, que vão determinar, que são os adjuntos adverbiais, os adjuntos adnominais e o aposto, tá bom? Os mais importantes termos integrantes da oração, quais são? Complementos nominais, objeto direto, objeto indireto, que são os complementos verbais, e o agente da passiva. Bom, o que são os complementos nominais? Eu não disse para vocês que, assim como os verbos precisam de complemento, palavras também precisam? Então, palavras precisam de alguma coisa. Então, necessitar, por exemplo, é um verbo incompleto, um verbo transitivo. Eu necessito de mais tempo. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Agora, quem tem necessidade? Tem necessidade de alguma coisa. Então, nome, necessidade. Um nome, uma palavra transitiva. Verbo, necessitar.
verbo transitivo. Transitivo indireto. Agora, a grande questão é que todos os complementos nominais vêm acompanhados de preposição, tá bom? Por isso que tem a chuchu que confunde complemento nominal com objeto indireto, com verbo transitivo indireto, né? No caso, o complemento nominal, o aluno vai chamar de objeto indireto por causa da preposição. O que você tem que atentar? A diferença, né? Nome é nome, verbo é verbo. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Falei do verbo necessitar, o substantivo é necessidade. Precisar, precisão, tá bom? Atentar, atenção. Quem tem atenção com alguma coisa, né? Ou quem está atento a alguma coisa. Então, a gente aprende muito isso estudando regência, que é justamente a relação entre o verbo e seu complemento, no caso, a regência verbal, e a regência nominal entre o nome e seu complemento. Aí eu tenho os complementos verbais, que são os objetos direto e indireto, respectivamente, transitivo direto, transitivo indireto. Ou seja, sem preposição, com preposição. Agente da passiva. Você sabe que sujeito pode ser um agente, aquele que realiza uma ação, mas ele também pode ser um sujeito paciente. Lembra das vozes verbais? Aqueles que sofrem ação? Então, eu digo assim, ó. Léo grava a minha aula. É ele que está do outro lado da câmera, que você não pode vê-lo, mas eu estou dizendo. Ele que está fazendo o ajuste, ele está com um retorno no ouvido para ver se não há nenhum chiado na gravação. Na hora que eu bato aqui, ele sabe, né, Léo? Sabe, não? Bato aqui, faz um barulho na gravação, enfim. Todas essas situações. Agora, quem é o agente aí? É o Léo, que é o sujeito. Léo grava as aulas da Cacau. Agora, se eu disser assim, ó, as aulas da Cacau foram gravadas pelo Léo. Léo deixa de ser sujeito. Ele passa a ser um agente da passiva, ou seja, o sujeito é Cacau, mas ela não está fazendo nada. Quer dizer, tô gravando a aula, mas nesse caso, ó, as aulas da Cacau, no caso, o sujeito é as aulas. As aulas da Cacau foram gravadas. Sempre o verbo vai vir, né, como acompanhado de um... Aliás, sempre vai ser numa locução verbal. E o agente da passiva sempre vem por ou pela, né? Depende, né? Depende da situação. Então, as aulas da Cacau foram gravadas por Léo. E não ia ficar bonito, não. Pelo Léo, ia ficar engraçado, né? Pelo Léo. Então, por Léo. Entenderam? Então, objeto direto. Um dos termos integrantes da oração, ele é responsável por complementar o verbo transitivo direto, mesmo que não tenha a presença de uma preposição. Às vezes, a preposição ela é implícita, tá? Ela é suprimida por questões de contexto, mas você percebe que aquele objeto ali pode ser direto, tá? Mesmo que ela não, aliás, não tenha presença. Eu tô falando aqui porque a gente tem um objeto direto preposicionado, tá? Que é uma outra situação. Então, ele complementa o verbo o sentido de um verbo transitivo direto, mesmo que nela não tenha a presença de uma preposição, objeto direto. Mas a gente tem objeto direto preposicionado, tá bom, gente? Não esqueçam disso. Então, ó, não cabe a mim estabelecer as regras a serem seguidas. Ó, o verbo caber. No caso, nesse sentido aqui, não é, como é que eu vou dizer? Não cabe a mim, não me compete. Eu não tenho competência para estabelecer. Ó, se fosse ter competência, aí eu já teria um complemento de um nome. Né? Não compete a mim. Olha aqui, ó. Não cabe a mim estabelecer as regras a serem seguidas. Tudo foi feito para que ela não sofresse tanto com o parto. Comeram a lasanha que deixei na geladeira. Gente, aqui é o seguinte, ó, o verbo, o complemento, ele está fora da ordem. Porque normalmente vem o verbo, depois o complemento, ó. Foi feito tudo. Se eu colocar aqui na ordem, o tudo aqui é o complemento. E aqui, ó, não cabe a mim. Vou voltar aqui para você entender, ó. Mesmo que nela não tenha a preposição, uma preposição, mas aqui nesse caso eu tenho, ó, não cabe a mim
eu tenho aqui. Então, eu tenho complementos verbais destacados acompanhado do verbo, tá bom? Então, complemento verbal, objeto direto, objeto indireto. Eu tenho o objeto direto preposicionado, não esqueçam disso. O objeto continua sendo direto, mas por razões que a gente fala em uma outra aula, ele é chamado de objeto direto preposicionado, tá bom? O que é o objeto indireto? O nome está dizendo. Ele tem a função de complementar o sentido de um verbo transitivo indireto e, nessa situação, a presença da preposição é obrigatória. Eu não posso deixar de usar uma preposição. Então, eu tenho aqui, ó. Eles precisam responder às questões. Eles quem, gente? Os verbos. De que, para que, de quem, para quem e em quem. Exemplo. Eu vou votar. Em quem? Aqui, ó. Eu preciso. De quê? Fulano, de repente, falou mal. De quem? Né? Esse para quê aqui, no caso, a questão de finalidade, tá? Vamos nos interessar pelo caso, para quê? Enfim, eu tenho aqui situações que eu posso colocar para perguntar para o verbo, tá bom? Complemento nominal, que você não pode confundir com objeto indireto. O substantivo abstrato, os adjetivos, advérbios podem necessitar de um complemento. E para preencher o seu sentido na oração, esses complementos vêm aí fazer esse papel tão interessante de integração. Por isso que os termos integrantes fazem integração entre verbos, né, e substantivos. Esse termo da oração é sempre precedido na frase de uma preposição, como de, em, a, com, por. Aí, no caso, eu tenho que lembrar das preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Eu tenho que saber as preposições. Mas, normalmente, as que aparecem é o com, o a, em, de, tá aqui. Eu vou voltar, né? E eu não coloquei aqui o exemplo, mas eu vou falar. Então, eu dei o exemplo, necessidade. Necessidade é nome, necessidade de alguma coisa. Pensamento, né? Ele tem pensamento fixo em alguma coisa, né? Deixa eu ver com A. Deixa eu pensar aqui. O com, né? Ele tem preconceito com, né? Este assunto tem está relacionado a alguma coisa, relação a alguma coisa, e tem o por. Agora vamos para o predicativo do objeto. O objeto, ele pode ter um atributo, que a gente chama de predicativo, né? Ele pode ser considerado um dos termos integrantes da oração também. Ele aparece somente nos predicados verbo-nominais. Você já sabe, o predicado verbo-nominal tem um verbo de ação e um atributo como complemento. Dão qualidade, né? Eu gosto de dizer característica ao objeto direto ou indireto na forma de que os caracterize. É gravíssima a situação do rapaz que foi atropelado pela moto na rua. Então, quando eu digo é gravíssima, aqui eu tenho um verbo de ligação, né? A situação do rapaz que foi atropelado pela moto na rua é gravíssima. Núcleo do sujeito, situação. A situação que é gravíssima. Aquela feijoada que serviram ontem para nós estava deliciosa. Olha a deliciosa aqui, ó. Então, verbos aqui. Esses verbos aqui, ó, verbo estava e verbo ser são verbos de ligação. Mas eu tenho aqui, ó, João passou o dia hoje muito abatido. Aqui eu já tenho, ó, João passou o dia hoje muito abatido. Mais um predicativo, tá certo? A filha da vizinha ficou tão feliz por ter passado no vestibular. Olha aqui, ó. Carla passa o dia irritada. As crianças estão ficando muito ansiosas e dependentes de aparelhos tecnológicos. Hoje nós vemos que os termos integrantes, como o próprio nome diz, integram verbo e nomes.
e estão presentes também em produção textual. Precisamos entender isso para que os nossos textos fiquem claros, fiquem precisos, fiquem harmoniosos. E claro, que os nossos textos estejam a contento, sejam textos orais e textos escritos. Compliquei?